O eco das preces no santuário vazio, no topo de uma montanha isolada, cercada por florestas densas e neblina perene, havia um santuário abandonado. Conhecido como Santuário de Myongvo, ele era um lugar de beleza solene, com suas estruturas de madeira desgastadas pelo tempo e seus telhados curvos cobertos por musgo. Diziam que há séculos o santuário era um local de peregrinação, onde as pessoas iam para rezar e encontrar paz. Mas há décadas ele havia sido abandonado e as histórias sobre o que acontecia lá dentro eram sombrias. Diziam que o santuário ecoava as preces de quem entrava nele, mas as palavras eram distorcidas e transformadas em maldições. Aqueles que rezavam lá começavam a envelhecer rapidamente, como se o tempo estivesse sendo sugado deles. Por isso, os moradores das vilas próximas evitavam o local, considerando-o amaldiçoado. Mas para Haijin, uma jovem estudante de história que estava pesquisando santuários antigos, o santuário de Myongvo era uma oportunidade única. Ela não acreditava em maldições e estava determinada a descobrir a verdade por trás das lendas. A chegada ao santuário, Haijin chegou ao santuário em uma tarde nublada, carregando uma mochila cheia de equipamentos de pesquisa e uma câmera. O ar era frio e úmido, e o silêncio ao redor do santuário era opressivo. Ela sentiu um calafrio ao atravessar o portão de madeira desgastada, mas atribuiu a sensação ao clima. Dentro do santuário, o ar era ainda mais pesado. As paredes estavam cobertas por antigos caracteres Anja e o chão de madeira rangia sob seus pés. Haijin começou a explorar, fotografando os detalhes arquitetônicos e anotando tudo em seu caderno. Este lugar é incrível. Ela sussurrou, admirando a beleza decadente do santuário. Foi então que ela ouviu um eco suave, como se alguém estivesse repetindo suas palavras. Ela parou, olhando ao redor, mas não havia ninguém. Olá, ela chamou. Hesitante, o eco voltou, mas desta vez as palavras estavam distorcidas, como se tivessem sido faladas por alguém com uma voz rouca e antiga. Olá. Olá. Haijin sentiu um frio percorrer sua espinha, mas decidiu ignorar. Ela continuou explorando, determinada a não deixar que superstições atrapalhassem seu trabalho. A primeira prece. À noite, Haijin decidiu acampar dentro do santuário. Ela montou uma pequena barraca em um canto do salão principal e preparou-se para dormir. Mas antes de deitar, ela decidiu fazer uma prece, como um gesto de respeito ao local. Por favor, deixe-me encontrar as respostas que procuro, ela sussurrou, fechando os olhos. Quase imediatamente o eco voltou, mas desta vez as palavras eram diferentes. Respostas. Respostas. Você não vai gostar do que encontrar? Haijin abriu os olhos, assustada. O eco parecia vir de todas as direções, e ela sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Ela olhou para suas mãos e notou algo estranho. Sua pele parecia mais pálida, mais enrugada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, com voz trêmula. O eco respondeu, distorcido e ameaçador. Tempo, tempo. Ele não para, a maldição do tempo. Nos dias seguintes, Haijin começou a notar mudanças em seu corpo. Sua pele ficou mais enrugada, seus cabelos começaram a embranquecer e suas articulações doíam como as de uma pessoa muito mais velha. Ela tentou deixar o santuário, mas sempre acabava voltando, como se algo estivesse puxando-a de volta. Eu preciso descobrir como quebrar essa maldição, ela pensou, desesperada. Ela começou a pesquisar os caracteres Anja nas paredes do santuário
tentando decifrar seu significado. Finalmente, ela encontrou uma inscrição que parecia ser uma advertência: aqui o tempo não flui como deveria. Aqueles que rezam neste lugar serão consumidos pelo eco de suas próprias palavras. Heidi entendeu que o santuário estava amaldiçoado e que suas preces estavam acelerando o tempo para ela. Ela precisava encontrar uma maneira de reverter o processo antes que fosse tarde demais. O confronto final, determinada a quebrar a maldição, Heidi decidiu enfrentar o eco. Ela voltou ao salão principal e começou a gritar, desafiando o santuário. Eu não vou deixar você me consumir. Ela gritou, com voz firme. Eu vou quebrar essa maldição. O eco respondeu, distorcido e furioso. Consumir. Consumir. Você já é minha. Haydn sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo e o santuário começou a tremer. As paredes desmoronaram e o teto caiu, como se o local estivesse despertando de um pesadelo. O desfecho, quando a poeira baixou, Haydn estava do lado de fora do santuário, que agora era apenas uma ruína coberta por vegetação. Ela olhou para suas mãos e viu que sua pele estava normal, sem sinais de envelhecimento. A maldição havia sido quebrada. Ela deixou o local em silêncio, carregando o peso do que havia vivido. O santuário de Myongol continuou lá, escondido nas montanhas, esperando por sua próxima vítima. O legado do santuário, anos depois, Haydn nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, sempre que ouvia histórias sobre viajantes desaparecidos nas montanhas, ela sabia a verdade. E em noites de neblina, se você se aproximar demais das ruínas do santuário, poderá ouvir o som de preces ecoando. E o convite para a menina no lago congelado, na remota vila de Baionai, cercada por montanhas e florestas densas, havia um lago que era o coração da comunidade. Durante o verão, suas águas cristalinas refletiam o céu azul e as crianças brincavam em suas margens. Mas, no inverno, o lago se transformava em um vasto deserto de gelo, silencioso e sombrio. Era nessa época que as histórias mais assustadoras surgiam. Diziam que, há décadas, uma menina chamada Soa havia afundado no lago durante uma tempestade de inverno. Seu corpo nunca foi encontrado. E desde então os moradores juram ouvir risadas e ver uma figura pequena caminhando sobre o gelo nas noites mais frias. É a menina do lago, os mais velhos diziam. Ela está presa lá, esperando por companhia. Para os jovens da vila, como o Ji-hong e sua irmã mais nova, Minji, as histórias eram apenas lendas para assustar crianças. Mas, em um inverno particularmente rigoroso, tudo mudou. O primeiro sinal foi Minji quem viu primeiro. Ela estava brincando perto do lago com seus amigos quando ouviu uma risada aguda, como a de uma criança. Olhando para o gelo, ela viu uma figura pequena e pálida, vestida com um hanbok branco, caminhando lentamente em direção ao centro do lago. Olhem! Minji gritou, apontando para a figura. É a menina do lago. Seus amigos olharam, mas a figura havia desaparecido. Eles riram de Minji, dizendo que ela estava imaginando coisas. Mas, à noite, Minji jurou ter ouvido a risada novamente, vindo de fora de sua janela. O gelo começa a rachar. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O gelo do lago, que costumava ser sólido e seguro, começou a rachar sem motivo aparente. Os moradores ouviam sons de passos e risadas vindos do lago, mesmo quando não havia ninguém por perto. Ji-hong, que sempre foi cético em relação às histórias, decidiu investigar.
Ele foi até o lago à noite, armado com uma lanterna e uma faca, determinado a descobrir a verdade. Isso é só gelo se expandindo e contraindo. Ele pensou, tentando se convencer. Não há nada de sobrenatural aqui, mas ao se aproximar do lago, ele ouviu a risada novamente. Desta vez era mais próxima, mais clara. Ele apontou a lanterna para o gelo e viu algo que o fez congelar. Uma menina pequena, com cabelos longos e negros, estava sentada no meio do lago, olhando diretamente para ele. Soa, Ji-Hoon sussurrou. Com voz trêmula, a menina sorriu, mostrando dentes afiados e brilhantes. Então, ela se levantou e começou a caminhar em sua direção, seus pés não afundando no gelo. Ji-Hoon recuou, mas a menina continuou avançando. Ele correu de volta para a vila, com o som da risada ecoando em sua mente. A investigação, determinado a proteger sua irmã e os outros moradores, Ji-Hoon decidiu descobrir a verdade sobre Soa. Ele foi até a casa do avô de Min-ji, um homem idoso que conhecia todas as histórias da vila. Soa era uma menina doce, o avô explicou, com um olhar sombrio, mas ela foi traída por alguém que ela amava. Ela se afogou no lago e sua alma nunca descansou. Agora ela tenta atrair outros para o lago, para que eles possam fazer companhia a ela. Como podemos pará-la? Ji-Hoon perguntou, desesperado. Você precisa encontrar o corpo dela e dar-lhe um enterro adequado. Mas cuidado, ela não vai desistir facilmente. A busca pelo corpo, Ji-Hoon e Min-ji decidiram enfrentar Soa juntos. Eles foram até o lago na noite seguinte, armados com pás e lanternas. O gelo estava mais fino do que nunca, e eles podiam ouvir a risada vindo de todas as direções. Ela está nos observando. Min-ji sussurrou, segurando a lanterna com mãos trêmulas. Eles começaram a cavar no gelo, procurando por qualquer sinal do corpo de Soa. De repente o gelo rachou e Min-ji caiu na água gelada. Min-ji, Ji-Hoon gritou, tentando alcançar, mas, antes que pudesse agir, Soa apareceu, segurando Min-ji pela mão. A menina fantasma sorriu, mostrando seus dentes afiados. Ela vai ficar comigo agora, Soa sussurrou, com uma voz que ecoava como um sino. Ji-Hoon lutou contra o medo e avançou em direção a Soa. Ele sabia que precisava salvar sua irmã, não importava o custo. O confronto final, Ji-Hoon agarrou Min-ji e puxou-a para fora da água, mas Soa não desistiu. Ela avançou em direção a eles, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Você não pode levá-la, Soa gritou, sua voz distorcida e ecoando como um trovão. Ji-Hoon olhou para o fundo do lago e viu algo brilhando. Era um colar, o mesmo que Soa usava nas histórias. Ele sabia que era a chave para libertar sua alma. Soa, eu sei que você está com dor, Ji-Hoon disse, com voz firme. Mas você não precisa fazer isso. Deixe Min-ji ir, e eu prometo que vamos te ajudar a descansar. Soa hesitou, seus olhos perdendo um pouco do brilho maligno. Ela olhou para o colar e então para Ji-Hoon. Você promete? Ela sussurrou, com uma voz que agora parecia frágil e triste. Eu prometo, Ji-Hoon respondeu, com sinceridade. Soa balançou a cabeça e desapareceu, deixando o colar no gelo. Ji-Hoon pegou o colar e o colocou em uma pequena caixa que havia trazido. Ele sabia que precisava enterrá-lo em um local sagrado para que Soa pudesse finalmente descansar. O desfecho,
Na manhã seguinte, Gihon e Minji enterraram o colar em um cemitério próximo, sob uma árvore antiga. Eles rezaram por Soa, pedindo que ela encontrasse paz. O lago congelado continuou a ser um lugar silencioso e sombrio, mas as risadas e os passos nunca mais foram ouvidos. Os moradores da vila ainda contam histórias sobre a menina do lago, mas agora elas são lembranças de um passado distante. O legado de Soa. Anos depois, Gihon e Minji deixaram a vila, mas nunca esqueceram o que aconteceu no lago congelado. Eles sabiam que Soa havia encontrado paz, mas também sabiam que o lago ainda guardava segredos. E em noites frias de inverno, se você olhar com atenção, poderá ver uma figura pequena e pálida, caminhando sobre o gelo, e ouvir uma risada suave, como um sussurro no vento. A maldição do pincel de caligrafia. Em uma pequena loja de antiguidades escondida em um beco de Insadong, Seu Minjai, um jovem estudante de arte encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Era um pincel de caligrafia antigo, com um cabo de bambu desgastado e cerdas macias que pareciam ter sido usadas por gerações. O vendedor, um homem idoso com um olhar penetrante, disse que o pincel era especial. Este pincel pertenceu a um mestre calígrafo, o homem explicou, com uma voz rouca. Dizem que tudo o que é escrito com ele se torna realidade. Mas cuidado, ele exige um preço. Minjai, fascinado pela história, comprou o pincel sem hesitar. Ele não acreditava em maldições ou magia, mas achou que o pincel seria uma adição interessante à sua coleção. O primeiro uso. Naquela noite, Minjai decidiu testar o pincel. Ele preparou tinta preta e um rolo de papel de arroz, sentindo uma excitação estranha ao segurar o pincel. Ele escreveu uma palavra simples: chuva. Quase imediatamente, o som de gotas batendo na janela encheu o quarto. Minjai olhou para fora e viu que estava chovendo, embora o céu estivesse limpo há apenas alguns minutos. Isso é incrível, ele sussurrou, com um sorriso de admiração. Mas ao olhar para o pincel, ele notou algo estranho. As cerdas estavam manchadas de vermelho, como se tivessem absorvido sangue. O preço. No dia seguinte, Minjai acordou com uma dor aguda na mão. Ele olhou para o pincel e viu que as cerdas estavam ainda mais vermelhas, quase como se estivessem vivas. Ele tentou ignorar, mas a dor persistiu. Determinado a testar o pincel novamente, ele escreveu outra palavra: dinheiro. Horas depois, ele recebeu uma ligação informando que havia ganhado um prêmio em dinheiro em uma loteria que nem lembrava de ter jogado. Mas, ao mesmo tempo, ele soube que um amigo próximo havia sofrido um acidente de carro e estava no hospital. Isso é só uma coincidência, Minjai pensou, tentando se convencer. Mas, no fundo, ele sabia que algo estava errado. A escalada. Minjai começou a usar o pincel com mais frequência, escrevendo desejos cada vez mais ambiciosos. Ele pediu sucesso, fama e amor. E tudo o que ele desejava se tornava realidade. Mas a cada uso, o preço se tornava mais alto. Uma noite, ele escreveu: beleza, e acordou no dia seguinte com uma aparência radiante. Mas, ao mesmo tempo, sua irmã mais nova ficou gravemente doente, com uma febre que os médicos não conseguiam explicar. O pincel está me dando o que eu quero, mas está machucando as pessoas que eu amo, Minjai percebeu, com horror. Ele decidiu parar de usar o pincel, mas era difícil resistir à tentação. As cerdas agora estavam completamente vermelhas, e ele sentiu uma atração quase magnética pelo objeto. O desespero. Minjai tentou se livrar do pincel, jogando-o no lixo e até mesmo tentando queimá-lo. Mas no dia seguinte,
Ele sempre encontrava o pincel de volta em sua mesa, como se nunca tivesse saído de lá. Eu não posso continuar assim, ele pensou, desesperado. Ele decidiu procurar o vendedor da loja de antiguidades, mas descobriu que o local havia desaparecido. No lugar da loja, havia apenas uma parede de tijolos, como se ela nunca tivesse existido. O confronto final, determinado a quebrar a maldição, Minjai decidiu usar o pincel uma última vez. Ele escreveu liberdade, esperando que isso o libertasse do controle do pincel. Quase imediatamente, ele sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. As cerdas do pincel brilharam com uma luz vermelha, e ele ouviu uma voz sussurrando em sua mente. Você nunca estará livre. Você é meu agora. Minjai olhou para o espelho e viu algo que o fez congelar. Seu reflexo estava mudando, tornando-se mais pálido e distorcido, até se parecer com o vendedor da loja de antiguidades. O que está acontecendo? Ele gritou, mas sua voz não saiu. O pincel começou a flutuar no ar, e Minjai sentiu uma força invisível puxá-lo para dentro do objeto. Ele lutou, mas era inútil. Quando tudo ficou escuro, ele ouviu uma voz suave. Você escolheu bem o fim ou o começo. Na manhã seguinte, o pincel estava intacto na mesa, como se nada tivesse acontecido. Minjai havia desaparecido e ninguém na cidade sabia para onde ele tinha ido. Mas em uma pequena loja de antiguidades em um beco de Insadong, um novo vendedor apareceu. Ele tinha um olhar penetrante e um pincel de caligrafia antigo, com cerdas macias que pareciam ter sido usadas por gerações. E em noites escuras, se você olhar com atenção, poderá ver uma luz vermelha brilhando no final do beco e ouvir vozes sussurrando seu nome.